Olá, bem-vindos a esse podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto super pertinente, super atual, que é a inovação no ambiente de formação jurídica, formação técnica, capacitação de profissionais, potencializar talentos. E eu sou a Viviane, de Carvalho Lima, sou sócia do Marins Bertoldi Advogados e esse é mais um episódio do MBA Talks. Para falar desse assunto super relevante aqui comigo hoje, eu tô aqui com a Carol Aldino, uma mulher e uma profissional, uma mãe que eu admiro muito, nossa gerente de pessoas e cultura lá no Marins Bertoldi, e que vem muito engajada nesse processo de inovação, de dar novas roupagens a procedimentos antigos que a gente tinha dentro do Marins Bertoldi. E aqui eu não tenho como deixar de falar da nossa Academia MBA, né? A Academia MBA é um programa de capacitação dos nossos profissionais, tanto dos nossos profissionais do nicho jurídico quanto aqueles de apoio administrativo, né? No Marins Bertoldi, a gente foca muito nessa capacitação de pessoas. A academia é um procedimento que já existia há bastante tempo dentro da casa, um projeto, mas que ficou ali em algum tempo em stand-by. E daí agora surge a Carol com toda a equipe que dá suporte, com muitas ideias novas, trazendo muita inovação para o programa, e a gente já vem colhendo frutos disso. Recentemente, o programa passou por 2 premiações super relevantes, né? Ganhou o Prêmio Brasil Digital Osiris Silvas 2025 na categoria Relevância Nacional de Inovação, né, Tecnológica. E também agora, mais recentemente, né, o Prêmio Análise DNA mais Fenalol 2025 também. Nós estamos muito orgulhosos dentro do Marins Bertoldi. Então, eu queria saber um pouco mais de você, Carol. Como que foi resgatar esse programa, trazer uma abordagem nova para o que já vinha sendo feito no passado, abordando também esses novos contextos que a gente tem nesse mundo moderno, que é frenético, que é acelerado, né? Como que foi esse desafio para você? Bem, obrigada, né, inicialmente aí pela apresentação, tenho uma grande admiração por você também. Obrigada. E foi um grande desafio. Nos últimos anos, a formação dos advogados passa a integrar novas competências, né, e também as tecnologias digitais. Então, foi olhando, assim, para essas 2 informações, né, que nós estruturamos a academia. E as escolas, né, voltadas à gestão de negócios e à gestão de pessoas. Só que hoje o acesso, ele se dá, inclusive à educação, de uma forma diferente. Então, eu pensei assim, eu já tinha aí uma experiência em educação corporativa, né? Meu primeiro projeto foi em 2008, a minha primeira implementação de universidade corporativa foi em 2008. Então, eu pensei em atrelar, né, a transformação digital ao conceito inicial da academia e das escolas de negócio. Por quê? Porque hoje, na formação dos advogados, outras áreas do saber fazem parte dessa formação que na academia é tão técnica. Eu diria que às vezes até mais, né? A gente sempre diz aquela velha máxima, você é do Pessoas e Cultura, você sabe muito bem o que eu tô dizendo, que a gente contrata pelo técnico, mas às vezes o profissional não continua com a gente pela falta da sinergia comportamental que a gente precisa, né? Então, eu acho que hoje, cada vez mais, tem que olhar para isso. Eu estava vendo um podcast sobre futuro, inovação, que se espera de um mundo que te bombardeia de informações o tempo todo. Como que você filtra isso? Uma velocidade, né? Corriqueiramente, a gente olha e fala, meu Deus, não vou dar conta de saber tudo que preciso saber. Mas, e o quanto o comportamento, as habilidades comportamentais não são importantes para a gente lidar com isso, filtrar o que a gente efetivamente precisa e também conseguir ter aquela adaptabilidade rápida que a gente precisa, né, para esses novos contextos. Para mim, a academia ela vem muito nessa junção, né, de todas essas questões. De complementar, né, essa formação que na academia é técnica. E passamos, né, aproximadamente ali 5 anos na formação do direito. A maior parte do nosso tempo é aplicando a técnica, né, na prática jurídica.
quando a gente chega no mercado do trabalho, o profissional chega no mercado do trabalho, o desafio eu preciso entender clientes, eu preciso entender mercado, eu preciso entender de economia, de tecnologia, até mesmo de psicologia, né? E então foi olhando, né, para todas essas necessidades, assim, como que eu vou formar um profissional completo que fica, né, 5 anos recebendo uma carga, né, de processo, né, de técnica. Então, quando ele vai para o dia a dia dele, né, para a realidade dele, se faz necessário complementar essa formação. Então, esse é o principal desafio da academia, né? Eu trazer outras áreas de conhecimento para esse profissional acessar melhor o mercado, acessar melhor os clientes. Então, esse primeiro desafio foi importante para complementar essa primeira formação. Eu queria dizer, Carol, que a minha percepção é de que este desafio vem sendo cumprido com excelência, né? As premiações, acho que são um exemplo disso, mas principalmente o que a gente vê dentro dos nossos corredores no escritório, né? Eu tenho muito orgulho, eu sou uma grande entusiasta, né, da equipe Marins Bertoldi, não é de hoje, você sabe disso. E eu olho para os profissionais e eu vejo quão completos e o quão estratégicos esses profissionais estão sendo. E eu não estou falando só dos advogados, que a gente já espera esse papel, né? Principalmente os advogados com mais tempo, mais bagagem. Mas eu olho, eu sempre costumo dizer, eu olho isso desde os nossos profissionais da Copa, o financeiro. Então eu vejo sempre essa preocupação com o negócio do cliente, o nosso negócio, que características eu posso trazer para esse negócio. E eu acho que dentro desse contexto todo, a gente não tem como ignorar o papel da inovação tecnológica que você trouxe aí para dentro do programa, que era uma coisa que a gente não pensava antes dentro do Marins. Quer dizer, até a gente pensava, mas era aquela coisa, sabe, que parece tão distante e tudo mais. E, de repente, isso se tornou palpável e elogiável. Então, eu queria entender um pouquinho como foi isso, como foi a implementação, como que você sente que isso revolucionou a forma da gente capacitar os nossos profissionais dentro da academia MBA, quanto isso efetivamente fortaleceu e deu musculatura para o programa, né? Sim. É importante a sua fala também, né, no sentido de que todos os integrantes passam por esse processo. Então, é importante também reforçar que quando a gente traz a formação para dentro do ambiente profissional, ela se torna muito mais estratégica, porque eu olho para a estratégia para desenvolver esses conteúdos. Então, é como se todos estivessem olhando o mesmo, né, o mesmo norte. Então, isso facilita, impulsiona as tarefas, né, estratégicas ali sendo desenvolvidas por meio de aprendizado e de treinamento. Hoje, a tecnologia, ela impulsiona o desenvolvimento e ela torna os treinamentos acessíveis, mais dinâmicos, né? Então, hoje a gente estamos todos bem conectados. Por que não levar isso para o ambiente de aprendizado também? Então, o que nós desenvolvemos foi um processo de fazer gestão de todo esse programa de desenvolvimento em plataformas digitais que pudesse ter realidade virtual, que pudesse ter gamificação, LMS, né, que é o processo que faz toda a gestão desse desenvolvimento. A praticidade também, né, que praticidade. Vem disso. Eu escuto muito da minha equipe, às vezes falando, tô lá na academia e tô no aplicativo. No aplicativo, eu estou no celular, eu posso acessar de qualquer ambiente. Ela se torna acessível e fácil, né, entendida. Então, isso facilitou bastante também a adesão. Nós fizemos a implementação num espaço curto de tempo, mas a implementação foi muito efetiva, né? Então, hoje a gente consegue, inclusive, mensurar o conhecimento de quem passou por um processo de desenvolvimento da academia. Isso acaba trazendo dados importantes no sentido de que eu preciso daquela informação ainda, eu preciso de um processo de recapacitação nessa equipe, eu consigo mensurar a aplicabilidade do treinamento, a efetividade, né? Então, quando essa comunicação, essa informação chega no cliente, a garantia de que ela está sendo transmitida da maneira que ela deve ser,
acaba atingindo ali o nível de treinamento importante, né? Uma das coisas que eu sou muito entusiasta do programa e que eu acho que tem me potencializado como profissional, e eu sempre digo que não importa o nível da carreira que a gente esteja, a gente sempre tem muito mais a aprender do que a ensinar. Então, para mim, o que veio é a abordagem prática, sabe? Eu sinto que os treinamentos são pensados para falar a nossa linguagem dentro, seja pela metodologia, que são as nossas plataformas agora mais tecnológicas, essa inovação toda que foi trazida, mas também a linguagem, o pensar a nossa estrutura de trabalho e como colocar isso dentro da estrutura de trabalho. Eu lembro que quando a gente estava implementando a academia, você deve lembrar eu correndo atrás de você nos corredores e falando, eu quero um treinamento de gestão de tempo. Eu que sou do contencioso, né? Contencioso tributário, que respira prazo o tempo todo. E eu sempre vi a necessidade dessa organização por conta da ansiedade, da celeridade das informações, a necessidade de respostas muito rápidas que a gente tem hoje. E eu me lembro que eu saía te pedindo isso. Eu acho que a própria metodologia em que isso foi implementado, de dar treinamentos, que você pode acessar a qualquer horário, de qualquer lugar, que você pode vendo fracionadamente, eu acho que isso acaba também sendo uma resposta, porque também nos permite nos organizar, né? Um pouco mais sobre isso. E tem, né, a trilha de excelência lá dentro da academia. Tem a de cultura, diversidade, né? Então, até os nossos conteúdos, né? De mercado, negócio, liderança de pessoas, né? Uma escola só para os líderes, né? Então, aqui eu acho que é um ponto... foi muito importante, porque eu acabo segmentando. Hoje também eu consigo formatar um conteúdo e segmentar para públicos distintos. Então, essa trilha permita que nem todos os conteúdos, né, atinjam o público 100% do escritório. Até porque precisa respeitar a bagagem, o momento profissional de cada um, né? Porque senão acaba ficando uma ponta meio solta ali, né? Exatamente. E você falou de segmentação, e eu concordo com essa segmentação, mas eu trago também para uma análise de integração, que é o fato de que a academia ela está muito integrada a todos os outros programas que a gente tem dentro do escritório, e que é o que eu acho que possibilita a formação profissional da forma mais completa. Se a gente olhar, quando a gente traça o PDI de um profissional, aqui eu acho que tem que ter uma capacitação nesse viés e tudo mais. Isso. E daí vem a academia e traça a trilha de desenvolvimento daquele profissional, olhando quais são as características, as skills que ele precisa potencializar, quais são as que ele precisa desenvolver um pouco mais. Então, eu acho que daí a gente consegue ter esse olhar abrangente que vai transbordar lá na gestão de desempenho, no crescimento de carreira e na excelência do que a gente vai entregar para o cliente, no final das contas, né? Então, eu acho que essa integração, ela é muito importante, porque antes da academia estar a pleno vapor, eu às vezes sentia que faltavam umas pontas ali, sabe? A gente falava para o profissional, olha, tem esse perfil aqui, essa skill aqui você precisa desenvolver. E o profissional olhava, tá, mas como? Sim, né? E agora a gente... Onde encontro, agora né? Está ali, essa informação, né? Então, eu acho que isso facilita. A gente falou de engajamento agora há pouco, e eu acho que isso facilita. A gente tem a trilha de negócios dentro da academia, e esses dias, eu acho, inclusive, foi num podcast aqui do MBA Talks, eu tava vendo que se falou que antes de vender para o meu cliente, eu preciso vender para a minha equipe, mostrar o quanto aquele projeto é bom. Nesse sentido, como que você acha que funcionou para que o pessoal do Marins e Bertoldi comprasse a Academia MBA? Como que foi esse processo? Sim. Foi olhar para esse novo perfil, né, do advogado, olhar para essa necessidade dele ter uma visão com relação a negócios, a clientes. Eu preciso entender a finalidade da minha estratégia não pode ficar na gaveta. Eu preciso entender de marketing, eu preciso entender de finanças, de vendas, né? Então, quando você olha para toda essa informação e ela faz sentido na minha relação com o cliente, quando eu percebo que eu tenho foco não no cliente, mas do cliente, né? Eu estou na mesma
perspectiva, eu consigo entender e valorizar. O importante também é quando a formação faz sentido com o meu desenvolvimento de carreira. Né? Hoje, na gestão de desempenho, o Marins Bertoldi consegue, né, amarrar essas duas informações. Então, eu tenho o processo de gestão de desempenho, eu tenho as trilhas para desenvolver ele para o próximo passo. Então, quando eu trabalho em trilha, eu consigo dar sentido também, eu consigo ter um olhar mais macro, não só com relação à minha formação a curto prazo, mas sim pensar na minha carreira. Né? Então, hoje, essa estrutura facilita, ela compõe a formação integrada desse integrante. Então, né? E temos dados com relação à retenção, né? Então, a gente tem ali mais de 20% de retenção, estatísticas mostram que um programa bem desenvolvido, né? E de formação, mais de 60% de produtividade, 30% em eficiência operacional. Então, são informações que acabam refletindo na aplicabilidade, no dia a dia dos profissionais que passam pelo processo de formação. Há um ganho de performance indiscutível, né? E eu acho que, além disso, há um ganho adicional para além da produtividade do escritório, da excelência no atendimento ao cliente, que é o conhecimento que se adquire pessoalmente, né? Independentemente de qual seja a habilidade que a gente esteja discutindo dentro da academia. Tem uma frase, que eu não sei quem disse, mas é uma frase muito antiga que eu carrego desde minha infância, que é: a mente que se abre a uma ideia jamais voltará ao tamanho original. Eu gosto muito dessa frase, eu repito bastante para a equipe do escritório, no sentido de que o conhecimento é seu, ninguém tira, não importa os rumos profissionais que você tome, os caminhos que você queira, o conhecimento é seu, né? E daí, nesse contexto que a gente tem, que a gente já falou aqui, que é um contexto muito acelerado, em que se vomitam informações, e nem sempre informações confiáveis, né, em cima do profissional, que o cliente está numa ponta exigindo resposta rápida, às vezes num cenário de incerteza também, eu entendo como muito importante que o profissional perceba o quanto ele tem a gestão desse próprio conhecimento dele, que ele consiga priorizar, inclusive, o que ele vai conhecer, né, dentro de... para onde ele vai focar o conhecimento dele dentro dessa amplitude. Né, de informações que estão sendo despejadas, né? E eu acho que daí, nesse ponto, a academia, ela sistematiza, né? Ela traz uma sistematização que facilita também esse processo, né? A própria gestão de desempenho, ela traz essa gestão da formação dele, mas também do conhecimento dele. Então, a partir do momento que ao desenvolver o meu PDI, eu já tenho o conteúdo que eu devo desenvolver, né, relacionado à minha carreira, isso acaba facilitando, né? Então, o escritório acaba que administrando isso para o integrante e já, né, oferecendo para ele uma trilha personalizada de formação para que ele possa ter sucesso dentro do objetivo de carreira que ele espera. E como que funciona dentro da academia o momento em que o profissional quer ele ensinar? Tem esse espaço? Como que funciona isso? Em 26, nós vamos inovar e os profissionais passarão a dar aulas, né, em formatos aí de simuladores, vídeos, né? Hoje a gente já tem a plataforma Micro E-Learning, né? Que é um momento como esse aqui também, que também é um momento de aprendizado. Minha mãe já sempre disse que a melhor forma de aprender alguma coisa era ensinando. Era né? ensinando, então... justamente. E agora, em 26, a gente inova, né, com essa condição do próprio profissional ensinar. Os fóruns de discussão, né, as mentorias, então, também farão parte aí de um programa, né, da fase 2 da Academia MBA. A gente vem tendo um ciclo de treinamentos muito intensivos dentro do MBA, né, ali vários treinamentos ao longo do mês,
algumas equipes que aquilo tá na trilha de forma obrigatória, outros que podem participar de forma opcional. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que nossos estagiários também têm acesso, né? A trilha de desenvolvimento. A trilha de desenvolvimento. E eu acho que no âmbito da academia o conhecimento ficou muito democrático dentro do Marins Bertoldi também. Porque, por exemplo, eu que sou uma advogada tributarista, tô respirando reforma tributária o tempo inteiro. Mas às vezes eu tô sentada lá e tô assistindo um treinamento que, na verdade, não é de direito tributário, é de imobiliário, ou é, sei lá, uma operação societária que eu nem sabia as particularidades, e aquilo vai me trazendo insights tributários tão importantes que potencializam a minha atividade também, né? Então, esse olhar mais enriquecido e mais plural, que no final das contas faz todo sentido, porque a empresa não é uma coisa ou outra só, né? Ela é um conjugado, ambiente integrado, simbiótico de muitas questões que a fazem ser o organismo que ela é. E quanto mais a gente consegue ter esse olhar de cima, né, ramificado para isso, acho que a academia proporciona muito isso, né? Então, acho que isso acaba sendo um diferencial. E, enfim, a gente está aqui falando do quanto a academia inovou com tecnologia, mas eu queria saber também, a gente discute muito desse ambiente de segurança virtual, proteção de dados, como que funciona isso? Isso também está sendo observado dentro da academia? Quais são os cuidados que têm sido adotados nesse aspecto, ou os desafios que se enfrentam? Sim. O ambiente de inteligência artificial, né, traz ainda mais num ambiente jurídico cuidados necessários apenas para, né, verificar padrões, né? Então, hoje o nosso cuidado na academia é de uma proteção, né, além do esperado, para que nenhuma informação pertinente ao escritório, né, se torne aí divulgada, né, ou que tenha um acesso que não esteja restrito àquele público em especial. Então, a tecnologia, sim, ela favorece muito, ela traz esse conhecimento, essa rapidez, essa velocidade, esse dinamismo. Mas também, por um outro lado, né, há uma atenção da área de P&C para que esses cuidados sejam reservados e que dados confidenciais estejam seguidos ali pela nossa proteção de dados. Eu me recordo que quando a gente finaliza os treinamentos, sejam os presenciais ou seja ali no ambiente virtual da academia, a gente preenche alguns formulários, algumas pesquisas de satisfação ou, inclusive, avaliações mesmo. De reação, de conhecimento. De reação e de conhecimento. E daí, acho que sempre fica aquela coisa, os meus dados aqui, como são tratados nesse momento? Então, você está me trazendo que tem todo um cuidado em relação a isso. Uma preservação. E o objetivo, numa avaliação de conhecimento, é mensurar se aquela equipe passou pelo conhecimento esperado. E qual que é o plano de contingência se eventualmente não sei se já aconteceu, mas acredito que não, mas se numa avaliação como essa, se chegar à conclusão de que o aproveitamento não foi o esperado, há um plano B? Sim, há um processo de recapacitação. Para todo profissional, então a gente tem ali uma nota, né, que deve ser atingida pela turma, ou até mesmo, né, se a gente for individualizar pelo participante. Então, se a nota, né, se o processo de desenvolvimento não atingiu o esperado, a gente vai para um processo de recapacitação, né? Então, a gente olha para a metodologia, para o formato daquele conteúdo, como ele está sendo, né, transmitido na operação. Por quê? Porque se aquele conteúdo não foi absorvido da maneira esperada, isso vai refletir, né, na comunicação dentro da equipe e com o cliente. Então, o nosso desafio no processo de conhecimento é assegurar de que essa informação que foi absorvida no momento na sala de aula ou no conteúdo assistido por videoaula, é que ele seja transmitido da maneira esperada. E captado, né? Da forma exatamente, dentro do contexto que a gente sempre fala, né? Do quanto a gente foca em pessoas, eu não consigo olhar
para pessoas sem um respeito profundo às individualidades e particularidades que forma cada ser humano, cada indivíduo, né? As pessoas são diferentes, com potencialidades e com vulnerabilidades diferentes também. Então, eu acho que a própria forma de capacitação do conhecimento tem seus desafios a depender de quem a gente está falando, né? Ou do momento de vida. Eu, por exemplo, digo que no momento atual que eu tô, memória é um grande problema para mim. Tudo que depende de memória. Muitas informações, né? Muitas informações e acaba que... Mas quando a gente olha um ambiente como o nosso, que são muitos profissionais com bagagens diferentes, experiências, expectativas diferentes, características diferentes que fazem, inclusive, que a metodologia de aprendizado seja muito singular para cada um. Como a academia consegue abraçar tudo isso num ambiente de diversidade? Sim, o ideal, assim como tem o processo, né, de formação de carreira e a gente elege lá a figura do júnior, do pleno e do sênior, é que a capacitação também respeite essa particularidade de conhecimento e de desdobramento no atendimento dele na operação, no processo e no atendimento. Então, o ideal seria individualizar a formação. Como ela não é possível, o atingimento vai por nível de atendimento. No primeiro ano não foi possível fazer, porque, né, a estrutura inicial precisava ser feita, desenvolvida, essa adaptação à tecnologia, então eu não posso, né, num primeiro momento, né, trazer várias informações, isso pode causar, sim, uma rejeição, né? Então, no segundo momento, nós esperamos segmentar ainda mais e respeitar essa particularidade de conhecimento, né? Trazendo ali as competências esperadas para cada função dentro do escritório. Mas hoje, dentro da academia, no momento atual, a gente já tem indicadores para tentar conseguir calibrar essa questão da diversidade? Ainda está num processo mais inicial? Como que funciona isso? E como que isso se reflete dentro de um escritório que está muito preocupado com isso, né? Exatamente. Primeiramente, a formação das escolas. Nós temos uma escola que atua no campo de diversidade, a gente tem cultura, diversidade, então, quando pensamos, né, em estruturar e atender esse tema, foi pensando na estrutura dessas escolas, então, foi a nossa primeira ação. A segunda ação foi, quando eu desenvolvo um conteúdo, eu preciso olhar para a informação de diversidade também. Seja na minha comunicação, né, no avatar que vai estar lá no conteúdo, na maneira que eu me coloco. Então, essa diversidade de gênero e raça passa no momento que a metodologia, o conteúdo é oferecido dentro da plataforma, né? E outra diversidade é essa diversidade de eu atuar individual, né, tratando o indivíduo ali numa maneira que ele possa atender às particularidades do conhecimento dele, né? Então, esses são os primeiros passos, os próximos passos que a academia, né, trará aí como uma grande tratativa para a diversidade. Dentro da academia, uma escola que eu sinto que é muito potencializada é a escola de desenvolvimento de pessoas focada na liderança. Então, todas as pessoas que desempenham cargos de liderança estão sendo constantemente assessoradas. Eu acho isso muito relevante, porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Exatamente. É aquele complemento que nós nem sempre é uma desejamos. Aptidão natural, e de repente a gente está ali. Hoje, dentro dessas métricas que vocês têm na academia, vocês já conseguem, você falou um pouquinho ao longo da nossa conversa sobre retenção de talentos e tudo mais, mas essa capacitação da liderança para liderar, para olhar para a equipe de uma maneira respeitosa, de uma maneira incentivadora e, ao mesmo tempo, crítica, né? Que também precisa ter o equilíbrio. Sim. Hoje, vocês conseguem já perceber um amadurecimento no nível da equipe atrelado a esse desenvolvimento da liderança? De liderança, sim. A nossa equipe passou por uma transformação em
em 2025, né? Muitas pessoas mudaram de posição, então isso é um reflexo de desenvolvimento, né? Muitas pessoas foram promovidas, então esse índice, ele vem atrelado a esse índice de desenvolvimento de pessoas, né? Então, a retenção, essa produtividade, né? Essa informação de produtividade, esse alcance também da estratégia, né? Olha, eu estou implementando a estratégia, né? Ela é efetiva, então é um grande sinal, né? Um indicador de que a liderança está desenvolvendo. Vale lembrar também que a liderança, quando atuamos em liderança, não é só a liderança de pessoas, mas é a liderança na fala, na minha comunicação com o cliente, na minha comunicação com a equipe, né? Fatores como influência, persuasão, também são trabalhadas dentro da academia. Isso faz todo sentido para um escritório que tem aí, né, um objetivo de crescimento. Então, são resultados também importantes. A partir do momento que eu cresço, né, é um reflexo de que a minha fala está sendo importante, né, no ambiente do mercado. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, quando eu era recém-formada, eu me peguei às voltas com muitas situações que eu tinha que viver enquanto advogada e que eu pensava, meu Deus, a faculdade não me ensinou isso. Sim. Eu não nasci sabendo. E daí você vai aprendendo pelo sofrimento, eu diria, né? Você vai sendo colocada nessa situação de choque. Então, que reconfortante é a gente poder preparar o nosso profissional para determinadas situações antes que ele efetivamente seja submetido à situação, exatamente, né? Porque daí ele vai estar muito mais preparado e muito menos traumatizado quando isso acontecer, né? Exatamente. Verdade seja dita. Se antecipar, né? Se antecipar. Então, se eu tenho o olhar para o planejamento estratégico da organização no momento que você desenvolve, faz um levantamento de necessidades de treinamentos, é fundamental. Né? Porque quando eu tenho ali um objetivo de ganhar mercado, de me relacionar com um grupo de clientes, eu começo também a pesquisar, né, como esse ambiente se comporta, como esses clientes se comportam, e começo a formar o meu integrante a partir dessa informação. Então, é como se eu olhasse para o processo de desenvolvimento de fora para dentro. Então, eu vejo, né, as necessidades do mercado, as necessidades dos meus clientes e faço o meu plano de desenvolvimento a partir dessa informação. Então, quando eu chego no mercado, muito mais assertivo. Né? Então, e controlar riscos também, né? Por exemplo, a gente tem uma escola de excelência, né, que trabalha fortemente com processos, né? Logo, prazos. Né? Então, você sabe muito bem disso, né? Você sabe muito disso. Então, quando nós montamos lá um Rapid E-Learning, um simulador do nosso processo, foi para evitar erros, né? Então, quando eu identifico um risco, me antecipo a um risco, eu estou sendo efetiva naquela operação também. Então, é uma maneira de você olhar o futuro, trabalhar o presente, né? Desenvolver aquele integrante no presente, para que ele chegue naquele processo de atendimento ou na própria operação muito mais preparado. Eu vou pegar um gancho no que você disse, mas falando em olhar para o futuro, pensar o presente, a gente não tem como fechar o olho para o fato de que o mercado jurídico, o universo jurídico, está passando por transformações muito profundas ligadas à tecnologia. Então, hoje a gente tem inteligência artificial vindo com tudo, a gente tem softwares que fazem cálculos, tratamento de dados, mas dentro desse universo de capacitação, eu percebo dentro do cenário jurídico, na verdade, que existem diversas correntes de olhares para toda essa modificação que está acontecendo e que já é uma realidade. Eu, inclusive, digo sempre no escritório, que a gente não está mais discutindo se a gente vai usar a inteligência artificial, a gente está discutindo quando e como. Exatamente. Né? Porque é uma realidade que ela está presente, chegou para ficar. Exatamente. Mas acho que, então, a gente tem os entusiastas, que meu Deus, vamos colocar inteligência artificial em
tudo, vamos implementar e tudo mais. Dentro do escritório mesmo a gente tem. E a gente também tem aqueles, não, de jeito nenhum, vai vazar informação, vai vir tudo errado, a gente tem que desconfiar. E a gente tem que equilibrar essas forças no meio disso para fazer desenvolver. E dentro disso, eu enxergo um desafio adicional que é no desenvolvimento do advogado. E daí aqui eu tô falando do profissional jurídico em específico. Porque desde o meu tempo lá de faculdade, de estagiário, já vão uns bons anos aí, eu sempre tive a sensação de que eu fui adquirindo maior excelência à medida que eu praticava. Então, eu ia fazendo, ia me submetendo àquela situação e eu ia adquirindo aprendizados e ia fazendo diferente. Eu até sempre digo para minha equipe que errar tá tudo certo, porque a gente erra mesmo no dia a dia, a gente não pode cometer os mesmos erros. E eu olho para hoje, lá pro começo da minha carreira, anos atrás, quando eu comecei, e eu penso, nossa, hoje eu sou uma profissional muito melhor e muito mais completa. Eu acho que daqui 15 anos eu vou olhar para este momento e vou falar, espero, sou uma profissional muito melhor do que a Viviane de 2025. E eu acho que isso é treino, é bagagem, é quilometragem ali fazendo. E, às vezes, a minha preocupação é o quanto a inteligência artificial pode substituir algumas dessas experiências. E daí eu gostaria de saber de você se a academia já tem olhado para isso e como conciliar. Porque que tem que conciliar me parece que é óbvio, porque senão a gente vai ficar desatualizado no mercado. Mas como potencializar o uso da inteligência artificial sem, ao mesmo tempo, perder oportunidades de desenvolvimento? Sim. A inteligência artificial, ela otimiza e ela tem, sim, né, o seu lado positivo. Mas eu, assim como você, eu olho para a inteligência artificial também com um certo cuidado, né? Que é aquele cuidado de você entender ali o processo, de você estudar, né, o processo. E sim, na sua prática, sempre vai ser mais efetivo, né? Hoje, o nosso modelo é o modelo, um dos modelos que eu discuto muito em sala de aula, que é o 70-20-10, né? Ele já força o nosso integrante a pensar que toda a aplicabilidade, toda a ação, né, de aplicação daquele conhecimento se dá na prática. Então, quando eu forço através de uma metodologia, né, que no primeiro momento, no momento dele implementar aquela atividade, ele vai ter que fazer e demonstrar isso, já é, né, um grande passo para que ele não desenvolva aquilo de uma outra maneira. Não está meramente automatizando, né? Exatamente. Então, são as simulações em sala de aula, né, são na própria realidade ali nos simuladores, né, eu não consigo ter espaço para fazer consulta, né? Então, quando eu levo essa atividade para a sala de aula e em formato, né, de simulação, eu consigo ali ser mais eficiente no sentido de captar realmente o conhecimento dele. Eu acho que todo o racional por trás do nosso programa de capacitação, que é a academia, eu acho que no final de tudo a gente poderia resumir tudo a tentar potencializar nos nossos profissionais o senso crítico, né? Que é a análise do que é bom, do que não é, do que pode ser direcionado de uma determinada forma para dar frutos mais estratégicos, e acho que não pode ser diferente com a tecnologia dentro disso, Sim, né? Qual o resultado, né, esperado, né? Qual é o cuidado, né, que eu devo ter para esse resultado? Isso, até porque eu acho que o que a gente espera dentro dos nossos profissionais ok, que eles estejam atualizados, sim, com as novas tecnologias, que saibam utilizá-las, mas que elas estejam a serviço dele, e não ele a serviço. Eles a serviço, né? Então, ok, o Caio, meu sócio, né, fala muito sobre determinados procedimentos que ficam muito mais rápidos com o uso da inteligência artificial, que otimiza, né? Mas que não pensam por você, eles sistematizam, eles organizam, mas
no fim das contas, a mente criadora por trás daquilo precisa continuar sendo advogada, exatamente. Né? Precisa continuar sendo Esse é o profissional. cuidado que devemos ter. E daí, nesse sentido, eu acho que o leque de treinamentos da academia, tanto os comportamentais quanto os técnicos, Ele força... vai formando uma grande rede para levar esse senso crítico, né? Porque o que eu espero, né, ao final de cada treinamento, é a aplicação daquela habilidade. Né? É o fazer, né? Não é só o conhecimento, né? Mas é o saber fazer, né? E como fazer. Então, quando eu espero isso e organizo isso, fica muito mais difícil eu recorrer a um ambiente ali que ele não vai ter espaço para recorrer. Com né? certeza. Bem, Carol, acho que dentro de tudo que a gente está falando, acho que está muito claro a importância da academia para o Marins Bertoldi, no momento presente, né? Os ganhos que a gente já vem vendo com isso. Mas eu queria saber quais são os projetos futuros da academia. Você permeou um pouquinho a nossa conversa com isso, mas eu queria saber, inclusive em relação a novas tecnologias, novas realidades, Sim. gamificação, simuladores, né? Um grande exatamente. Isso objetivo. pretende ser um alvo da academia, não Sim. é? E quais são os passos? O que a gente pode esperar da academia? Porque, assim, depois de 2 premiações, a gente espera muito mais. Sim, aí, mais né? premiações. Inclusive, começo, então, minha fala dizendo que sim, né? Mas eu só quero salientar que a maior premiação de todas que a gente tem é o retorno dos nossos profissionais, né? Porque esse enriquecimento não tem preço. E o desenvolvimento, né, é saindo ali das suas cadeiras, né, ocupando novas cadeiras, sendo promovidos, né, o escritório crescendo. Então, esse com certeza é o resultado que eu, como, né, uma pessoa que atua em educação corporativa, espero, né, e por isso que eu acho tão, esse sistema de treinamento e desenvolvimento dentro das áreas aí de P&C, de RH, ela acaba sendo, né, uma área muito importante, porque ela traz esse tipo de resultado, né? Então, olhar para esse ambiente, né, e agora com acesso de novas tecnologias, poder favorecer novos conteúdos, né, videoaula, gamificação, simuladores, né? Então, assim, olha, eu tenho um case ali muito importante, né, uma resolução que deve ser encontrada. Eu tenho que colocar isso no ambiente e treinar o meu integrante, né, para desenvolver esse raciocínio, essa possibilidade de eu encontrar uma solução antecipada aí para o meu cliente. Então, com certeza, em 26, a grande novidade é trazer esse ambiente virtual, essa prática para esse ambiente, dentro de uma complexidade ainda maior, e as videoaulas, né, que é uma interação importante, é um grande exercício também de liderança, né, e de comunicação, porque não é só um processo de aprendizado, mas também um grande processo de comunicação ali, né, entre a liderança, as equipes, os pares. Então, nós estamos atuando aí a rede como um todo, né, quando atingimos ali o nosso propósito da academia. Muita coisa vindo aí, então, no horizonte da academia. Muitas novidades, muitas bem novidades. Feliz de saber disso. Eu sei que dentro do escritório a gente também tem o nosso comitê para olhar essas questões mais tecnológicas, o que tem no mercado de mais novo, e a academia pretende estar integrada também. Com certeza, é uma parceria, né, ali com outras áreas. Novas respostas. Para encontrar novas respostas. Novas respostas, novos problemas, né? E novas situações. Não vou nem falar novas problemáticas, o que é importante, né? Porque é o que faz com que a gente esteja em constante evolução. Exatamente. Né? Sempre implementação de um projeto que envolve tecnologia tem suas questões, né? Tem a plataforma que sai do ar, que não tem um atingimento ali esperado num conteúdo, né? Mas é um momento também de olhar para essa informação, né? Então, assim, todo processo de contingência é justamente isso, né? De olhar para aquela informação, para que isso não aconteça, ou que venha como uma grande lição também. Ai, que maravilha. Sabe que hoje, né, o projeto todo, dessa forma mais tecnológica, remodelada que foi, né, a academia, já está num estágio de amadurecimento muito visível e já com reconhecimento,
Mas a gente sabe que o caminho não foi tão fácil assim, né? Há vários percalços ao longo do caminho, como qualquer projeto novo que você pretenda implementar, engajar o pessoal e tudo mais. Nesse cenário, você que já passou e ainda passa um pouco por isso, que conselho você daria ou para aquelas empresas que querem implementar um sistema efetivo de capacitação interna, ou para outros escritórios que de repente queiram lançar o olhar para isso, como começar e como fazer com que o projeto seja sustentável? Sim. Primeiramente, tecnologia é fundamental no processo de aprendizado hoje, né? O comportamento hoje, ele é tecnológico. Então, se a gente for buscar estatística, né? O quanto eu uso o meu celular, quanto eu estou envolvida com a tecnologia, são índices, né? Que já trazem ali que o processo de desenvolvimento também tem que se dar pela tecnologia, né? Quando implementa-se um programa como esse, a gente tem que estudar o perfil, né? Eu lembro que a minha primeira universidade corporativa, eu implementei para agrônomos, né? Então, foi um grande desafio, por quê? Porque o processo de comunicação, de informação, ele tinha que chegar lá no campo. Muitas vezes eu não tinha nem tecnologia, né? Eu não tinha acesso à internet para chegar. Então, olha só o desafio. Então, eu preciso entender o componente daquela organização, a estrutura, né? O quanto eu vou proporcionar de resultado dentro daquela estrutura. Eu preciso também entender o perfil, né? Hoje, o perfil do escritório, ele já é tecnológico, né? Eu tenho que olhar dentro do perfil as gerações que estão presentes no escritório, né? Eu sempre falo, hoje a gente encontra um grande desafio, porque trabalhamos com 4 gerações. Algumas não gostam tanto de tecnologia e outras, né, gostam muito de tecnologia. E a forma de usar a tecnologia, inclusive entre as que gostam, é diferente. Exatamente. Né? E a gente tem uma que daqui 3 anos está entrando no mercado de trabalho. Então, 5 gerações distintas. Esses dias eu tinha um estagiário falando que ele não sabia usar pendrive. Você tem noção disso? Exato. Como muda rápido. Então, eu tenho que atender, inclusive, essa particularidade, que vai refletir no modo de pensar, de interagir, e o resultado vai ser distinto também. Então, eu tenho que olhar para toda essa informação. Então, se preocupe em estudar, né, no primeiro momento ali, o formato da tua organização. Você tem que pensar também em olhar na estratégia. A inovação hoje é um componente da nossa estratégia. Então, tem que estar dentro da estratégia daquela organização. Os perfis, esse número gigantesco aí de gerações que a gente tem que, né, administrar e conduzir. Para cada geração, talvez eu tenha uma metodologia distinta de atuar dentro da academia, né? Pode ser que algumas vão conseguir, né, acessar ali por micro e-learning, outras por gamificação. Então, eu consigo segmentar também a geração por meio da tecnologia que eu vou atuar. Né? Então, são componentes importantes. Eu não vou conseguir individualizar tanto, mas se eu conseguir fazer isso em pequenos grupos, olhando também para a abordagem da segmentação de tipo de atendimento desses perfis também, eu consigo ser muito mais mais assertivo nesse processo. Ou seja, é possível. É possível. É difícil, mas é possível. É difícil, mas requer muita atenção, muitos detalhes, mas você trabalhar com pessoas, né, exige esse processo sempre de ter um olhar individualizado, depois um olhar ali em grupo, um olhar para a estratégia, né, como um grande aí componente, né, porque eu preciso que essas pessoas olhem para a mesma estratégia, mesmo trabalhando de forma distintas, né, ali dentro da sua individualidade. Então, essa particularidade, ela é importante. E incentivar as pessoas, né, então assim, olha, então
esse modo de aprendizado, esse processo teu de aprendizado, olhar o todo, olhar com carinho e cuidado o todo. Não é só um programa de treinamento e desenvolvimento, é a carreira, é o cuidado com a atuação dele no dia a dia dele, é a carreira dele e é a vida dele, né, Vivi? Que é o principal. Que é o principal. Em resumo, acho que o que fica aqui para mim é que há que se ter uma preocupação constante em inovar, e eu não estou falando necessariamente tecnologicamente, mas sempre inovar o olhar e a forma de abordagem para formar profissionais inovadores, né? E assim a gente vai alimentando esse ciclo virtuoso, né? Que vai continuando. Carol, queria te agradecer a presença, um prazer estar com você aqui. Obrigada, sempre muito bom. Sempre enxergo você como uma referência na liderança de pessoas. Nossa, foi um bate-papo. Sempre muito bom estar com você, aprendendo também com você. Você fala disso, mas eu aprendo muito com você. Volte e meia eu tô lá, né? Sim. Para você me auxiliar a lidar com as questões do dia a dia. Acho que é muito importante essa sinergia que a gente tem. Fico muito feliz de poder ter esse bate-papo. Acho que ele foi muito interessante, trouxe muitos insights importantes aqui pra gente. Ficaria horas falando com você sobre isso. Desejo mais do que nunca todo sucesso a essa visibilidade que o projeto está adquirindo e essa potencialização que ele está tendo. Continue contando comigo. Marins Bertoldi é muito grato, né, por estar vivendo esse momento. Então, eu queria te agradecer. Queria dizer também às empresas, aos escritórios que eventualmente queiram investir também em programas de capacitação semelhante, que vale a pena. Os frutos que vêm disso são frutos de muita excelência. Então, dá trabalho, mas é muito importante, porque o resultado que a gente colhe é um resultado inigualável, né? Esse foi o MBA Talks, e eu queria agradecer para você que ficou comigo até o final. Não esqueça de assistir na nossa plataforma os demais episódios, e até a próxima!